Fala, Fogão! Após o Botafogo anunciar as dispensas de Kelvin, Renteria e Ellerson, nessa próxima semana, mais especificamente após a partida contra o Palmeiras, que acontece na terça-feira pela 33ª rodada do Brasileirão, é bem provável que a gente tenha mais novidades, com outros 3 nomes integrando essa barca alvinegra. E entre esses nomes, é muito provável que a gente veja a presença de um jogador que há muito tempo o torcedor botafoguense quer ver o mais longe possível do glorioso. Já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que a negociação entre o Botafogo e uma equipe japonesa em relação ao Pedro Raul vai avançando e muito possivelmente nessa primeira quinzena de fevereiro a gente deve ter alguma novidade. Vale destacar que o Pedro Raul não deve mais atuar com a camisa do Botafogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Para fechar, eu quero comentar aqui que o planejamento do Botafogo para a próxima temporada, considerando já essa realidade de Série B, vai se arrastando. Enquanto outras equipes já começam a se movimentar, por exemplo, o Cruzeiro, o próprio Curitiba, já vão se movimentando pensando em contratações para essa próxima temporada, o Botafogo vai ficando para trás. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Se inscreva no canal também se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 5.000 inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te convidar para a live de segunda-feira, dia 1º de fevereiro, 8 da noite. O link para essa live está aqui na descrição. Basta clicar nesse link que assim você consegue definir um lembrete para ser notificado quando a live estiver para começar. Vamos conversar sobre bastante coisa, o Papo Alvinegro número 2, então fica aqui o convite para você chegar e entrar na conversa. Dito isso, vamos em frente, porque eu quero fazer alguns destaques aqui para vocês, começando por essa questão do planejamento para a próxima temporada. Enquanto o Botafogo vai avançando em marcha lenta em relação a esse planejamento, começando a dispensar alguns jogadores, como foi o caso do Ellerson, do Kelvin, do Renteria, e agora depois dessa partida contra o Palmeiras, mas esses 3 nomes que devem aparecer nessa barca, a gente ainda tem muita coisa por evoluir e por decidir, principalmente em relação à continuidade ou não do Barroca. A torcida não quer, obviamente, a continuidade do treinador, o desempenho dele à frente da equipe do Botafogo, nessa temporada principalmente, é tenebroso, pífio, 9 derrotas em 10 partidas, mas ainda assim, o Eduardo Freeland, novo diretor de futebol, que chegou agora, né, terça-feira que passou, ele vai pedindo esse tempo para poder montar o tal plano de ação. Mas enquanto isso acontece, a Série B, que acabou agora, né, com a Chape sendo campeã no último minuto, parabéns para a Chapecoense, inclusive, os torcedores do América Mineiro devem ter ficado muito revoltados, mas acontece, é do futebol, por 1 gol a Chape foi campeã da Série B, mas fica aqui esse destaque, que as equipes que terminaram a Série B e vão permanecer na segunda divisão já começam a se movimentar. O Cruzeiro, por exemplo, anunciou o Felipe Conceição, o vulgo Felipe Tigrão, para ser treinador nessa próxima temporada. Já também está começando a ver alguns nomes aí para contratar, como por exemplo o Morato, que está no Red Bull Bragantino. Já o Curitiba também começa a se movimentar, embora esteja nessa briga aí tentando escapar da Série B, possivelmente vai cair para a segunda divisão. A campanha do Curitiba nesse Campeonato Brasileiro é tão ruim quanto a do Botafogo, então deve cair para a Série B. E você começa a ver as equipes começando a se mexer, pensando nessa próxima temporada. E enquanto isso, o Botafogo ainda está nessa fase de ver quem fica e quem sai. Quem vai ser dispensado, que contrato vai ser rescindido amigavelmente. Enfim, tem muita coisa ainda pra gente evoluir. Nesse ano de 2021, uma temporada começa em cima da outra. 3 dias depois de terminar o Campeonato Brasileiro, já começa o Campeonato Carioca. Logo na sequência tem a Copa do Brasil e em maio a Série B começando. Então, o Botafogo não tem muito tempo a perder. Tem que realmente acelerar esse planejamento, porque caso contrário, a gente pode sofrer os reflexos disso lá na frente. Em relação à permanência ou não do Barroca, nesse momento, vale aqui um destaque. A sensação que dá na torcida botafoguense é que a gente está perdendo tempo da mesma forma como fez na época do Alberto Valentim. Terminou 2019, virou 2020, o Valentim foi mantido, claramente não era para ser mantido, mas foi mantido. No fim das contas, ele foi demitido lá em fevereiro, se eu não me engano, só que a gente perdeu um tempo valioso de uma preparação, de um planejamento mais correto. E nesse momento, tudo bem, o Eduardo Freeland, que é diretor de futebol, chegou agora, né, a gente até entende, ele queria fazer uma avaliação, uma análise, para poder ter um plano de ação mais concreto, mas ainda assim, a sensação que dá é que a gente vai perdendo tempo e os nossos adversários já começam a se preparar. Lá na frente, isso pode fazer a diferença. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente essa negociação entre o Botafogo e uma equipe do Japão. O nome dessa equipe não foi revelado, mas o Botafogo está em negociações avançadas pela venda do Pedro Raul. Essa venda para o Botafogo é muito importante
Primeiro, a gente tem que pagar ao Pedro Raul 1,5 milhão de euros, já que o gatilho lá dos 60% dos jogos, quando ele estivesse disponível, foi alcançado. Então o Botafogo obrigatoriamente teria que pagar 1,5 milhão para o Pedro Raul. Precisa vender o jogador para pagar o próprio jogador. Claro que o Botafogo tenta obter algum lucro nessa negociação, vai tentar vender por um valor acima, para tentar ganhar alguma coisa, mas ainda assim é totalmente esdrúxula essa negociação. Você tem que negociar o cara, vender o jogador para pagar o próprio jogador. Não faz o menor sentido, mas é o tipo de contrato que o Botafogo estabelece. A gente sabe que se for investigar a fundo os contratos que são feitos no Botafogo, gatilho de produtividade daqui, gatilho dali, e você vai ver coisas tenebrosas se fizer realmente uma investigação profunda aí de como são feitos esses contratos no Botafogo. Mas o fato é que o Pedro Raul não deve mais vestir a camisa do Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro mesmo, ele deve ser afastado, pode ser um desses nomes aí que teoricamente seria dispensado, já que não vai mais atuar nessa reta final de Campeonato Brasileiro, estão cogitando essa possibilidade, né? Seria Cícero, Pedro Raul, o que na minha opinião não é dispensa, já que o Botafogo está negociando o jogador, não dá para considerar dispensa, muito embora ele possa ser afastado, entre aspas, para poder concluir essa negociação. Mas pode ser Pedro Raul, Cícero e mais um. Quem que você acha que vai ser esse mais um? Já já vou comentar isso para você e dar a minha opinião aqui de quem pode ser esse terceiro integrante dessa barca. Ou mesmo o segundo e o terceiro, já que na minha opinião essa situação do Pedro Raul não dá para ser encaixada na categoria de dispensa. O fato é que o jogador vai sair e outros também podem ser negociados, como por exemplo o caso do Matheus Babi, que até recebeu essa proposta do Botafogo por ele, né, do Santa Clara de Portugal, mas os empresários do Matheus Babi também não acharam assim muito bacana essa possibilidade. O Santa Clara, que nesse momento, pelo menos, né, na última vez que eu vi, era o 8º colocado do Campeonato Português da primeira divisão. Para fechar, eu quero comentar com vocês justamente essa situação desses 3 jogadores que podem aparecer aí nessa barca do Botafogo após a partida contra o Palmeiras. O Eduardo Freeland está conduzindo essas situações, já é uma decisão tomada pelo diretor de futebol e ele quer esperar passar a partida contra o Palmeiras, que acontece na terça-feira pela 33ª rodada, para que essas dispensas não interfiram aí no desempenho da equipe dentro de campo. Logicamente, essa situação de dispensa, afastamento, não vai influenciar em absolutamente nada. Esse time do Botafogo não joga futebol, então você poderia dispensar hoje, amanhã, depois de amanhã, que não vai fazer a menor diferença, sinceramente. O fato aqui é, devemos ter 3 jogadores sendo dispensados, né? Mais 3 atletas sendo dispensados nessa próxima semana. O Cícero, que tem um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, e caso o Botafogo permanecesse na Série A, ele renovaria até o fim do ano, ele deve sair de fato. Por isso que está sendo cogitado que um desses nomes pode ser o do veterano. Afinal de contas, com uma queda para a Série B praticamente sacramentada, o Cícero vai sair do Botafogo, isso é mais do que certo. O segundo nome nessa lista pode ser o Pedro Raul, conforme eu disse, mas ainda assim, na minha opinião, não dá para considerar o Pedro Raul uma dispensa. Ele está sendo negociado, é uma outra situação. Então a gente pode ter aí, de repente, o Luiz Otávio. O Luiz Otávio realmente faz sentido ele estar nessa lista, assim como, por exemplo, o Saulo, goleiro, já que o contrato de ambos os jogadores termina agora, no final do Campeonato Brasileiro, e aí sim faria sentido você pensar Cícero, Luiz Otávio e Saulo sendo dispensados, já que não vão seguir no Botafogo. Mas e você, Fogão? Quem que você arrisca aí que pode aparecer nessa lista de dispensáveis? Na minha opinião, Cícero, Luiz Otávio e Saulo. Os 3 jogadores se enquadram aí, pelo menos em critérios mais claros em relação a contrato vai acabar, não faz sentido você manter até o fim do campeonato e eles podem sair agora. Mas você acha que vai pintar um outro jogador? Quem que você acha que pode aparecer? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostar desse vídeo e mais uma vez fica o convite para participar da live de segunda-feira, 8 da noite, 1º de fevereiro. O link está aqui na descrição, basta clicar nesse link e definir o lembrete, porque assim você vai ser notificado quando a live estiver para começar. Além disso, se você não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.